Olá, eu me chamo Leandro e nesse vídeo eu vou mostrar rapidamente como preparar uma pequena preparação para uma dieta integral, né? Considerando que seja um café da manhã. Vai ser apenas uma preparação bem simples que eu fiz em conjunto com o aluno Saulo, né? Foi uma proposta do professor Sérgio da disciplina de Técnica Dietética 2 do curso de Nutrição da Universidade Veiga de Almeida, campus Tijuca. Bom, se trata de um café da manhã, então, para um paciente hipotético, né? Lembrando que a dieta integral é uma dieta praticamente líquida, né? Que deve ser alimentada via sonda, né? O paciente em questão será alimentado via sonda. Então a gente tem que fazer uma dieta, uma preparação com uma consistência líquida o suficiente para passar pela sonda, né? Pelo tubo nasogástrico. Então, se tratando de um café da manhã para um paciente hipotético com síndrome metabólica, essa dieta tem que ser numa consistência de 0,9 quilocalorias por mililitro, ok? E aí vamos lá, a gente, só relembrando rapidamente que a síndrome metabólica, ela normalmente acontece em torno de 4 sintomas, né? Pelo menos um deles a gente sabe que o paciente vai ter. Então pode ter a combinação, até ter a combinação dos 4, e geralmente um causa o outro. São eles dislipidemia, diabetes mellitus tipo 2, né, que configura a resistência à insulina, hipertensão arterial sistêmica e obesidade. Então, tendo em vista esse quadro de síndrome metabólica, a gente pensou numa preparação de salada de frutas, que é uma coisa comum para o café da manhã, ok? E aí essas frutas são morango, a gente usou 4 unidades, está usando 4 unidades, 6 uvas escuras, né? Uma banana prata e farelo de aveia, né, em flocos, para dar um pouco de fibra, né? E além do leite em pó, né, que a gente vai usar para dar aquela para ajustar a densidade mais tarde. E 2 ameixas, okay, do tipo vermelha. Okay? Essas frutas foram escolhidas pelo seu alto, além das fibras, né, que vão ajudar no controle glicêmico. Essas frutas, principalmente o morango, a ameixa, elas têm alto poder antioxidante, né? Componentes antioxidantes. Então isso vai ajudar no quadro de obesidade, por exemplo. O primeiro passo antes da gente começar, então, é falar um pouco da higiene. Tudo aqui já está higienizado, mãos, ambiente, utensílios e alimentos, né? Fiz isso só para adiantar, mas é importante destacar, principalmente nesse contexto de dieta integral, porque controle microbiológico a gente tem que fazer sempre, mas nesse caso é ainda mais importante, porque a gente está falando de um possível paciente que vai ter algum problema. No nosso tem uma síndrome metabólica, mas pode ser uma pneumonia, enfim, ele pode estar com a imunidade de alguma forma comprometida. Então a questão do controle microbiológico tem que ser ainda mais importante, tem que ser ainda mais rigoroso para esses casos. Bom, em primeiro lugar, então, a gente vai acrescentar as frutas. Aqui eu já cortei, como vocês podem ver, para poder adiantar. Dividir em 2 porções para poder a gente bater mais adequadamente, processar mais adequadamente. Então a gente vai colocar a primeira porção agora no liquidificador, ainda sem nenhum tipo de líquido, ok? Sem água, sem leite. E aí a gente já pode acrescentar uma colher de sopa da aveia. E a gente vai processar por 3 a 4 minutos. E aí para a segunda leva de frutas, a gente vai colocar uma colher de sopa do leite em pó. E aí, repete o processo de 3 a 4 minutos novamente. Para processar, a gente tem aqui ainda a preparação um tanto, ainda não está na consistência correta que a gente quer. Então o primeiro passo, antes da gente acrescentar água, enfim, para poder ficar menos consistente, é coar, para a gente poder tirar esses sólidos maiores aqui. A gente vai fazer isso 2 vezes. A gente dá só umas mexidinhas, porque ele ainda está um pouco denso, né? Mas sem forçar muito, para não cair detritos, né?
Aqui vocês podem ver quanto que principalmente da ameixa, né, ficou na peneira, né, mostrando quanto que é importante a gente fazer esse trabalho, né. Lembrando que a gente fez 2 vezes, ok? Chegamos numa preparação aqui de aproximadamente 210 ml de volume. O cálculo energético deu aproximadamente 213 calorias, então a gente tem aí uma consistência de quase 1 quilocaloria por mililitro, o que é bem próximo do que a gente queria, do 0,9, sendo que a consistência ainda não está adequada, né? Então o que a gente precisa fazer? Adicionar um pouco de água. A gente vai adicionar mais 190 ml de água para a preparação chegar a 400 ml e refazer esse cálculo de densidade energética. A gente vai achar um valor menor e aí a gente vai acrescentando o leite em pó desnatado até chegar na consistência adequada. E para isso a gente vai fazer um novo cálculo. Bom, temos então aqui uma preparação de 400 ml, eu já adicionei água. Vocês podem ver que a consistência já está bem mais líquida, só que a densidade ainda não está correta. A gente vai ajustar com o leite em pó. Eu fiz os cálculos aqui e eu teria que adicionar aproximadamente 40 gramas de leite em pó, o que dá aí mais ou menos 5 colheres de sopa rasa, meio cheio. Bom, aqui a gente colocou já algumas colheres do leite em pó. E aí, claro, a gente vai ter que bater de novo no liquidificador por causa porque o leite em pó é bem fino, né? E aí a gente vai acrescentando as colheres aos pouquinhos ao longo desse processo. Bom, finalmente a gente tem a preparação na consistência e na densidade correta, aproximadamente aí 0,9 quilocalorias por ml. Se a gente tem 400 ml ao todo, deve dar uns 360 quilocalorias aí, aproximadamente. Bom, essa preparação ela pode ser conservada na geladeira por até 24 horas e deve ser servida ao paciente na temperatura ambiente. Então, se ela estiver gelada, você retira da geladeira, deixa ela pegar a temperatura ambiente por um tempo e você serve ao paciente. Da mesma forma, se for uma preparação quente, né, se tiver passado por alguma cocção ou algo do tipo, você vai esperar a temperatura ambiente chegar nessa preparação. Bom, e por fim, essa preparação pode ser servida de uma vez, né, dependendo do paciente, apesar que acredito que para a maioria das pessoas esse volume vai estar muito grande, então talvez servir 200 ml num dia e 200 ml no outro dia, já que você pode conservar por até 24 horas, é uma possibilidade. Bom, a princípio nós tínhamos pensado numa preparação de 300 ml, para ser servida uma única vez, mas acabou passando um pouquinho, ficou aí na margem dos 400, 410. Então, você tem a possibilidade de servir essa preparação por 2 dias, né, em 2 cafés da manhã. Dependendo do paciente também, você pode servir numa única vez só. Aí vai depender das necessidades energéticas do seu paciente naquele momento. Você pode dividir em 2 ou você pode servir uma única vez. Lembrando que, mais uma vez, esse alimento pode ser conservado por até 24 horas no refrigerador, na geladeira. Bom, isso conclui a nossa proposta de trabalho de uma dieta enteral caseira, né, de uma preparação enteral caseira. Espero que tenham gostado. Até mais.